baralho-me porque tanto chega à frente e chega atrás que eu fico baralhado, peço desculpa porque isso também me distrai. Isso é complexo. Não, é complexo esse movimento. Não se baralhe, Sr. Ex-Ministro, nós estamos cá para isso. Pedro Nuno Santos, finalmente, na Comissão de Inquérito à TAP, foi dose tripla esta semana, também com Hugo Mendes e Fernando Medina. Parte boa, as audições presenciais na Comissão de Inquérito à TAP chegaram ao fim, finalmente. Parte má, muitas horas e versões contraditórias para comparar e digerir. Hoje, neste Fora do Baralho especial, fora de horas, os naipes vão para os protagonistas. A jogada da semana vai para a pergunta e agora? Que ilações tirar desta maratona? Questões a que os nossos 4 ases, Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida, vão responder na segunda parte. Por agora, cartas na mesa, nesta semana marcada por estas 3 audições fundamentais. E esta primeira carta é de ouros. Luísa Guiar Conraria, olá. Um Zé sempre em pé de ouros para Pedro Nuno Santos? Se calhar não conhecem este boneco. O Zé sempre em pé era um boneco que nós tínhamos quando éramos, nós agora que somos quarentões, quase cinquentões, tínhamos quando éramos crianças, que era um boneco que tinha um centro de gravidade tal como só virava e ele recuperava sempre a sua posição vertical. Portanto, voltava a estar sempre de pé. Claro, depois inventaram-se umas coisas com conotações mais pornográficas, mas o boneco inicial era este e perfeitamente inocente. Até depois foi usado como mascote de um programa do 1, 2, 3, a seguir à Bota Botilde. E de facto é o que faz lembrar, quer dizer, depois de ter saído e de se ter demitido perfeitamente, portanto, do seu cargo de ministro, de forma perfeita, em que uma pessoa o via perfeitamente derrotado, na sequência de 2 situações absurdas, uma que foi uns tempos antes relativamente àquele anúncio da localização do aeroporto, que o fragilizou dentro do governo, e depois esta situação da indemnização à Alexandra Reis, e de repente ele volta uns meses depois, não muitos, e volta com toda a sua força, rejuvenescido, com um discurso coerente, a entusiasmar uma determinada ala socialista, e isso é muito interessante. E de facto, portanto, merece este prémio de Zé sempre em pé, portanto podem derrubá-lo que ele de facto levanta-se. E é muito interessante pensar porque é que isto acontece, não é? Portanto, eu acho que isto aconteceu em primeiro lugar porque o seu regresso não foi hoje, foi a semana passada, onde pôde falar, onde não estava na comissão de inquérito, estava numa comissão de economia e estava a discutir e pôde defender de forma apaixonada as grandes decisões relativamente à TAP. Não estas tricas mais recentes, mas as grandes decisões. Claro que cometeu muitas imprecisões, algumas já foram desmontadas em artigos, aqui o nosso aso, o João Marcos Almeida, até desmontou algumas delas no seu artigo do Observador, mas a verdade é que para a opinião pública passou aquela imagem de um homem que defende política, não é? E tem uma ideologia, que é uma coisa que acho que falta um pouco neste país. E depois também acho que ele beneficiou do tempo que passou e de nós de repente nos começarmos a entusiasmar com outras coisas. Quer dizer, a partir do momento em que há uma cena de pancadaria no Ministério das Infraestruturas, as nossas atenções viraram-se para o outro lado, não é? Portanto, é a cena da pancadaria, é depois a cena de chamar o SIS, e as pessoas, e eu também, ficámos entusiasmados com estes temas, e especialmente a questão do SIS parece particularmente grave, que de repente a questão da saída de Alexandra Reis e daquelas mentiras ou omissões, mas eu diria mesmo mentiras de dizer que não sabia do valor da indemnização e tal, passaram, uma pessoa esqueceu-se. E ainda por cima tem um truque de retórica muito interessante, que é sempre que se sente incomodado, isto também foi aplicado pelo Hugo Mendes no dia anterior, tem sempre a escapatória de dizer, sim, eu fiz isto mal, mas eu já assumi a responsabilidade política, que é demitir-me. Aliás, o Hugo Mendes até disse, não posso demitir 2 vezes, não é? Mas se isto para o Hugo Mendes até é uma escapatória razoável, no caso de Pedro Nuno Santos é um bocado absurdo. Porque uma coisa era ele sair da vida política. E se ele saísse da vida política, de facto, os erros que ele cometeu estão cometidos, já assumiu a responsabilidade que era demitir-se e pronto, acabou-se. Mas não, ele claramente, isto parece também mais uma vez óbvio, pretende ser líder do PS. Portanto, ele não saiu da vida política ativa. E nesse caso,
naturalmente, estas coisas que ele fez mal continuam a ser altamente relevantes para o avaliarmos como governante para o futuro. E, portanto, esta escapatória que acho que ele usou com demasiada facilidade, não a devia poder usar. Mas pronto, mas a verdade é que usou, a verdade é que os partidos de oposição deixaram e, portanto, acho que temos aqui um Pedro Nuno Santos rejuvenescido, que até está em melhor forma física, perdeu algum peso. Portanto, claramente esteve a preparar o seu regresso. E essa escapatória tem aqui também várias ramificações, podemos dizer assim talvez, João Marcos de Almeida, a tua carta, são aqui umas espadas para os pregos que Pedro Nuno Santos acabou por distribuir, para João Galamba, para António Costa, para Fernando Medina, até para o antecessor Pedro Marques. Sim, quero falar sobre isso, mas antes só um ponto muito rápido. Quero fazer este ponto prévio. Eu acho que Pedro Nuno Santos tem muito talento político, às vezes é mal usado, tem talento político, é claramente dos militantes do PS que tem mais talento político. Eu estou convencido que ele vai ser o próximo líder do PS. No entanto, ontem, como disse o Luís, ele esteve bem. Também houve alturas que os deputados fizeram-lhe a vida fácil. Quer dizer, eu acho, por exemplo, que o deputado do PSD está mal preparado. Aliás, não entendo como é que o PSD não arranja um deputado melhor para estar naquela comissão, a falar com o Pedro Nuno Santos. E o único deputado que verdadeiramente trabalhou com o Pedro Nuno Santos foi André Ventura. Foi o único. E, aliás, viu-se a linguagem corporal de Pedro Nuno Santos, a maneira como ele respondeu, ficou logo mais tenso quando Ventura começou-lhe a fazer perguntas. E percebeu-se que isto é uma coisa de animais políticos. Percebeu-se que Pedro Nuno Santos olha para Ventura como um tipo que tem um talento político semelhante ao dele. São dois grandes populistas que sabem debater e que não hesitam em arranjar qualquer argumento para ganhar o debate. Portanto, no fundo é a política populista moderna, que infelizmente caracteriza cada vez mais as democracias modernas. Agora, as minhas espadas a Pedro Nuno Santos, quer dizer, não são espadas, porque ele, mais uma vez, como disse o Luís, acho que toda a razão, Pedro Nuno Santos voltou para lutar pela liderança do PS. Portanto, quem está a lutar pela liderança do PS, os seus grandes adversários estão dentro do PS. São aqueles que também querem ser líderes do PS. As espadas aqui são os pregos, no fundo. Exatamente. Vamos lá ver. Ele disse do adjunto que deixou no gabinete com Galamba, como é que ele se chama? Já não me lembro o nome dele, não sei o que é Mesquita, como é que é o... Frederico Pinheiro. Disse que era um tipo muito inteligente, muito trabalhador, com muita qualidade, fez-lhe grandes elogios. Ora, nós temos que nos lembrar que ele está a fazer elogios a uma pessoa que o primeiro-ministro chamou de ladrão em público, numa comunicação ao país. Portanto, Pedro Nuno Santos é um profissional, porque ele sabe muito bem o que está a dizer. Ele está a dizer que ele elogiou uma pessoa a quem o primeiro-ministro chamou de ladrão. Ele elogiou uma pessoa que o ministro Galamba disse que era profundamente desequilibrado e incapaz de continuar em funções no seu gabinete. Quer dizer, Pedro Nuno Santos não era obrigado a fazê-lo. Fez porque quis. Fez de propósito. Além de ter mandado outras indiretas a Galamba, que basicamente mostram que Pedro Nuno Santos acha que Galamba é um incompetente. Quer dizer, desde dizer, na minha altura era impensável que só um adjunto é que tivesse documentos classificados no seu computador, até dizer que o pedido de demissão é uma decisão solitária e que se uma pessoa o faz consciente do que está a fazer e mais ninguém o demove, não é? Portanto, ele mandou muitas indiretas a Galamba. E depois mandou outras indiretas a Fernando Medina e ao seu antecessor Pedro Marques, porque aqui acho que foi uma das partes mais fracas da prestação de Pedro Nuno Santos. Ele não sabe nada do que se passou na TAP até ser Ministro das Infraestruturas. Tudo o que se tinha passado ele não sabe. Portanto, estava resolvido, ele nem se foi preocupar. Por exemplo, como é que é possível? Toda a gente sabia, toda a gente informada da história dos negócios da compra dos Airbus. Alguém acredita que Pedro Nuno Santos só soube da dimensão desse negócio em 2022, como ele disse ontem? É impossível. Só a gente sabia.
Como é que o Ministro das Infraestruturas não sabia? Obviamente que os contratos não começaram com ele como Ministro, mas ele como Ministro é mais do que a obrigação de se informar e de saber muito bem toda a história sobre esses contratos, porque ainda estavam a decorrer, ainda tinham implicações para a companhia. E depois houve outra coisa que também foi má, é que esta comissão de inquérito é sobre a demissão de Alexandra Reis e foi onde Pedro Nuno Santos esteve mesmo fraco. Ele não convenceu ninguém que não tinha mentido em relação à admissão de Alexandra Reis. Quer dizer, temos que nos lembrar que este era o principal objetivo da Comissão de Inquérito. Começou por ser este, exatamente. Pedro Nuno Santos tem talento político, apareceu muito confiante, é uma pessoa com confiança em si próprio, tem um discurso fácil, tem carisma, aproveitou para espetar muitas espinhas em muitos dos seus camaradas de partido, incluindo no Primeiro-Ministro, mas falhou em 2 ou 3 coisas fundamentais e não foi nada convincente noutras. Eu acho que ele tem agora um problema. Ele quer voltar, mas agora como é que ele vai ter palco político para voltar? Vai andar a fazer campanha nas distritais do PS contra António Costa? Não pode. Portanto, este é o grande drama agora para Pedro Nuno Santos. Qual é que vai ser o palco político para ele daqui até 2026, assumindo que a legislatura vai até ao fim? É uma pergunta que fica aqui agora no Fora do Baralho e teremos certamente programas para também discorrer sobre isso mais à frente. Agora a próxima carta é da Susana Peralta, umas copas, Susana. Penso que a tua ideia aqui com esta carta são copas para o mexilhão. Para o mexilhão, exatamente. É um mexilhão que se lixa, como sempre, não é? Já tivemos o Zé sempre em pé, estamos aqui com as expressões das pessoas da nossa década, vamos dizer assim, Luís. Então, pois, porque vamos lá ver, aqui, portanto, de toda esta história da Comissão de Inquérito, das longas horas que assistimos de interrogatórios sem fim, ficámos a perceber que o SIS, que é claramente, eu estou de acordo com o Luís, a história mais grave disto tudo, é culpa da chefe de gabinete de João Galamba, Eugénia Correia. Portanto, isso aí foi claro, começou-se a desenhar claramente essa narrativa e depois quando, na audição de António Mendonça Mendes, quando António Mendonça Mendes diz que de facto falou com João Galamba naquela noite, mas que não deu qualquer indicação para a chamada e, portanto, claramente deixando a porta aberta para dizer, bom, se a chamada foi feita pela chefe de gabinete, eu de facto com a chefe de gabinete não falei, portanto temos aqui um culpado óbvio de quem é que chamou o SIS naquela noite, foi Eugénia Correia. E também não deixa de ser curioso como é que um Serviço de Informação da República, debaixo da dependência direta do Primeiro-Ministro, responde a uma chefe de gabinete do Ministro, enfim, com todas as competências e qualidades que a senhora tenha. Mas pronto, temos a chefe de gabinete que chamou o SIS. Depois temos, obviamente, Frederico Pinheiro, que é, claro, ainda vamos ver se isto vai ou não vai haver processos judiciais. Ele disse que sim, mas quer dizer, seja como for, estamos a falar de uma pessoa que, independentemente de ter cometido ou não atos ilícitos, teve a sua liberdade restringida num edifício público, que foi acusada pelo Primeiro-Ministro de roubo e de ataques à integridade física de outras pessoas em direto na televisão, que depois também foi o Ministro Galamba para a comissão de inquérito dizer que tinha sido ameaçado por ele isto e aquilo, mais acusado de espionagem praticamente, a verdade é essa. Eu recordo uma notícia que saiu e depois enfim, apagou-se no caminho longo da comissão de inquérito da questão dos cabos submarinos, que o grande problema era que Frederico Pinheiro tinha informação classificada sobre os famosos cabos submarinos. Frederico Pinheiro, quer dizer que é um homem de confiança de Pedro Nuno Santos e portanto tinha informação obviamente, vamos dizer, delicada há anos e agora de repente é que se tornou a grande ameaça para a segurança da República. Portanto, outro também, um outro mexilhão, e já agora que obviamente este nem sequer se demitiu, foi demitido e neste momento e teve o Primeiro-Ministro a gozá-lo em público, portanto, enfim, outro mexilhão. Portanto, também não, mais ninguém tem culpa de nada. E depois, Hugo Mendes, que acaba por ser o secretário, houve 2 demitidos, vamos dizer, do governo, ou seja, 2 demissões de membros do governo nesta história. Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes. Pedro Nuno Santos, obviamente, saiu por cima, o Luís já disse o que havia a dizer,
e parece-me bastante evidente. Hugo Mendes foi a pessoa do e-mail, não é? Portanto, o famoso e-mail para mudar a viagem do Presidente da República foi mesmo Pedro Nuno Santos a defender Hugo Mendes, e que também defendeu Pinheiro, é preciso dizer, portanto ele defende os seus homens, mas defendeu Hugo Mendes dizendo claramente, bom, mas esse e-mail é da responsabilidade dele. Isso não representa o Hugo Mendes é muito mais do que o e-mail e tal, mas o e-mail também foi ele. Portanto, este é um e-mail para mudar um voo do Presidente da República, é extraordinário, e é o Secretário de Estado que se lixa. E pronto, estou muito contente de saber que os poderosos deste país, de facto, no meio desta atrapalhada toda, ninguém tem culpa de nada, estou mesmo contente. E saem por cima. Falta só uma carta, e vamos repetir ouros, porque Jorge Fernandes são para o Primeiro-Ministro, e dizes que são outros sentidos, porque António Costa é um sobrevivente no meio disto tudo. Não, são os mesmos sentidos. Acho que António Costa, considerando, digamos, enfim, há aqui uma expressão que nós não podemos usar porque estamos numa rádio com valores dignos, mas considerando o enormíssimo monte de trampa, digamos assim, que estava colocado à frente dele e que foi crescendo à medida que o tempo foi passando, ele saiu muitíssimo bem disto, porque neste momento passaram-se duas coisas. Já ninguém pode ouvir falar de Comissão Parlamentar de Inquérito, incluindo eu, pelo menos, quer dizer, já ninguém tem paciência sequer para o tema. Já acabou. Já acabou. Não, mas António Costa conseguiu com aquela ideia dele de, bem, eu só falo e tiro conclusões quando a Comissão Parlamentar de Inquérito acabar. Conseguiu, no fundo, não sei se sabia, mas quer dizer, pelo menos intuía que isto se ia arrastar muito tempo e que haveria imensas... E iria haver... A quantidade de informação contraditória é tão grande, quer dizer que, mesmo para quem seguiu a coisa com muita atenção, é difícil... Quer dizer, para além de meia dúzia de factos básicos, é muito difícil nós chegarmos a uma grande conclusão, para além de a governança na TAP é uma balbúrdia, mas isso já sabíamos antes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há grandes responsáveis por isso, quer dizer, porque no fundo toda a gente é culpada e logo, por definição, ninguém é culpado. E, portanto, António Costa, na minha opinião, pelo menos sai bem disto tudo, quer dizer, e por bem aqui eu quero dizer... Para mim, não penso que seja obrigado a admitir ninguém neste momento, apesar de Calamba nitidamente já ter acabado, mas António Costa sai bem disto tudo, quer dizer, ele agora pode simplesmente dizer, bem, a Comissão Parlamentar de Inquérito acabou, o Parlamento fez o seu papel, está tudo ótimo, e seguimos em frente. E depois de algumas dezenas de audições, que conclusões, que ilações, que consequências é que vão ser retiradas desta Comissão de Inquérito? Vai ser a jogada da semana já daqui a pouco. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos ar. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. E agora que consequências vão ser retiradas desta Comissão de Inquérito à TAP, que teve 46 audições presenciais, se não nos falham as contas, a começar pelo Parlamento e a acabar no Primeiro-Ministro e no Presidente da República. O que é que vão fazer depois disto tudo? São perguntas para esta segunda parte do Fora do Baralho. Fernando Medina disse hoje, a última audição desta Comissão de Inquérito, que se houve processo com assunção de responsabilidades muito pesadas e profundas, foi este mesmo. Houve uma série de demissões no Governo e na TAP. Susana Peralta, é mesmo assim? Queres falar daqueles jogadores que vão fazendo batota assim de fininho e saem sempre a ganhar? Eu não sei se eles fazem batota ou não. Sei que nós sabemos muito pouco acerca daquilo que eles fazem. Sei que eles saem objetivamente sempre a ganhar e sei que têm os incentivos certos para fazer a batota, que são os escritórios de advogados, não é? Isto é extraordinário. Portanto, a CEO da TAP foi para, quando recordei, a ex-CEO da TAP, peço desculpa, Christine Urmier Weidner,
quando foi inquirida na Comissão Parlamentar de Inquérito, escudou-se nos advogados, a quem tinha feito apelo, depois os ministros, vários ministros e secretários de Estado, nem vale a pena estar aqui a enumerá-los, toda a gente diz, não, mas isso os secretários, enfim, tínhamos escritórios de advogados, tínhamos escritórios de advogados, parece que temos até os próprios advogados do setor público, isso foi dito hoje por Fernando Medina, que estão a negociar diretamente ou a interagir diretamente com os escritórios de advogados, mas que no fundo, quer dizer, não se percebe também muito bem isso, porque ao bem que o Estado tem advogados, como eu julgo que devia ter, suficientemente competentes ao seu serviço, para não ter que recorrer a contratações externas, ou uma vez que os põe a interagir, então, quer dizer, em última análise para mim deviam ser os advogados do Estado que, em última análise, tomam a responsabilidade, enfim, interagem com os seus colegas, mas pelos documentos finais, pelos acordos finais a que se chega. Portanto, foi tanta coisa, foram os 55 milhões do David Neil, mas não, isso é os escritórios de advogados. Mas agora blindar, vamos dizer, juridicamente a demissão da CEO e do chairman da TAP, não, foram os escritórios de advogados. Quer dizer, mas os escritórios de advogados eu não tenho qualquer poder de escrutínio, para já, é tudo muito opaco, e não tenho poder nenhum democrático sobre eles. Portanto, há aqui qualquer coisa de muito grave. E depois temos o problema que é os escritórios de advogados, na verdade, ganham com os embrulhos jurídicos. Ou seja, se isto ficar tudo mal amanhado, como aparentemente muita coisa ficou, basta ver que uma parte da indenização de Alexandra Reis vai ser devolvida, enfim, ela por acaso prestou-se a devolvê-la sem litigar, mas podia litigar, não é? Temos a questão da litigância eventual. E teve até dificuldade em devolver, coitado. Temos a questão da litigância relativamente à admissão da CEO, peço desculpa, e do chairman da TAP. Portanto, toda essa litigância a seguir também vai dar dinheiro a estes escritórios de advogados. Quer dizer, quem são estas pessoas que estão na sombra? Não, isto não é verdadeiramente um processo democrático e não é aceitável. Susana, para ser justo, os escritórios de advogados não obrigam ninguém a contratá-los. Os ministros, os governos, os ministérios é que contratam. João, há um problema gigantesco de conflitos de interesses, de portas giratórias entre, sobretudo, o setor dos grandes... Política, não. É um problema da regulação desse setor e da regulação das relações pouco transparentes entre esse setor e a política. Se o primeiro-ministro der instruções, eu não quero que nenhum ministério do meu governo contrate escritórios de advogados, use os serviços jurídicos do Estado, os ministérios têm que obedecer essas instruções e não contratam os escritórios de advogados. João, mas tu sabes muito bem como eu sei que há... Não sei. João, não vamos fingir que não se sabe. João, isto não é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto não é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu sei que não é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é isso. Eu confesso que não entendo porque é que os ministérios contratam os escritórios de advogados. Não têm departamentos jurídicos? Primeiro, há duas coisas que acontecem que são absolutamente evidentes. Primeiro, há um enfraquecimento, muitas vezes propositado por parte dos partidos políticos, de enfraquecimento dos gabinetes jurídicos do Estado. E em segundo... Mas isto é um problema político. Calma. E em segundo lugar, sabemos muito bem como há escritórios de advogados que contratam estrategicamente pessoas que pertencem a altos quadros dos partidos, na esperança e na expectativa de que essas pessoas, como membros dos escritórios de advogados, vão para o governo em variedíssimas qualidades e depois retornem o favor. Quer dizer, isto é absolutamente evidente. É óbvio. Não é preciso andar... Mas eu concordo com isso, mas o meu ponto é que isto é um problema político, não é um problema dos escritórios de advogados. Mas os escritórios de advogados fazem parte do jogo político. Fazem parte do jogo político, como é óbvio, até porque muitos deles têm lá políticos ou ex-políticos. Quando se fez a lei todas as leis da transparência e futuros políticos. As leis da transparência não tiveram em conta como deviam ter o chamado moonlighting, isto é a acumulação de cargos entre as pessoas que exercem lugares nos escritórios de advogados e em lugares eleitos, e portanto isto de facto vamos dizer, é o setor de atividade mais permeável a conflitos de interesses com a política, uma vez que são eles que legislam e são eles que depois vão litigar em nome da legislação que eles próprios ajudam a produzir. Portanto e esta Comissão Parlamentar de Inquérito trouxe isso à luz do dia de uma maneira perfeitamente evidente. E já que estamos a falar dessa questão da litigância e trazendo aqui os advogados ao nosso jogo, já agora Luís Aguiar Conraria, podemos falar aqui também dessa justa causa no despedimento da ex-CEO da TAP. É interessante, porque isto é mais um dos... Este é um exemplo do que a Susana estava a falar, não é? Portanto, em que tudo foi entregue a escritórios de advogados e, pelos vistos, de acordo com o parecer da IGF, tudo o que foi feito foi ilegal.
E esta é a parte interessante, é isto que fundamenta o despedimento. Nestas declarações de hoje de Medina, isto para mim foi uma autêntica novidade. Afinal, o despedimento não é com justa causa. Aliás, isto até foi... uma pessoa critica muito, mas se calhar agora vale a pena elogiar. Isto até foi uma questão que veio ao de cima graças a um deputado do Chega, Filipe Pinto, acho eu. Filipe Melo. Pronto, não gosto muito, mas aqui é justo elogiar o deputado do Chega. Porque isto, pelos vistos, no Estatuto de Gestor Público, este despedimento por justa causa não existe. E, portanto, toda a nossa argumentação, tudo o que nós discutimos para trás em programas anteriores sobre o despedimento com justa causa, em que eu argumentava que não havia justa causa porque era muito difícil culpar Christine Weidner, que tudo o que ela fez foi de boa fé e o que uma pessoa de bom senso faria, que é alguém que é estrangeiro contratar um escritório de advogado que perceba a legislação local, e que por isso era muito difícil uma coisa é ela ser responsável, outra coisa é ela ter um nível de culpa que justificasse a justa causa. Afinal, nada disso é relevante. Pelos vistos, é esta que será a argumentação do Governo, apenas se trata de uma mera violação grave, alega o Governo, e parece-me que com alguma justificação, uma violação grave das regras. Okay? Ela cometeu uma ilegalidade, independentemente da culpa, há margem para a exonerar sem qualquer tipo de indenização. Ora, isto basicamente, mais uma vez, fica a ideia de que o Governo vai encontrando, portanto, decide as coisas, depois vai encontrando justificações e agora assentaram nesta última versão que afinal já não é justa causa. Agora é simplesmente um despedimento com base no facto de ela ter cometido uma ilegalidade. Eu devo dizer que, por acaso, acho que mesmo assim tem poucas pernas para andar. Pelo menos de acordo com o que eu ouvi do Ministro, porque acho que aqui a questão é que tem de ser grave. Ora, o ser uma coisa grave implica, de certa forma, que seja irreparável. Se é reparável e se é possível repor a legalidade, então não é nada de extraordinariamente grave. Ora, a verdade é, como a Susana disse há pouco, Alexandre Reis já devolveu a indenização, portanto, esta coisa gravíssima que foi entregar 500 mil euros já foi corrigido e foi rapidamente corrigido. Aliás, até a senhora teve de se esforçar para conseguir corrigir e, portanto, parece-me que será um bocadinho forçado. Mas pronto, agora vamos ver, de facto, e também ainda não pensei de forma suficientemente profunda sobre ainda estamos todos a digerir, e não só nós, naturalmente que o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, que já anunciou também a convocação do Conselho de Estado e vai ouvir os partidos, mas começando por António Costa. Jorge Fernandes, apostas aí numa remodelação do Governo, noutro cenário, alguma demissão que seja mesmo irrevogável? O que é que vai acontecer? E será que venha o que vier, João Galamba aguenta? Vocês diziam aqui noutros programas anteriores que ele e António Costa estavam amarrados um ao outro. A resposta à tua pergunta é que não vai acontecer nada. Muito sinceramente, António Costa já mostrou no passado que não gosta de fazer remodelações pressionado. Isto é, por exemplo, lembramos-nos todos do caso Cabrita, em que ele esteve literalmente a segurar Cabrita muito para além do que era politicamente razoável e por exemplo, mesmo no caso de Constança Urbano de Sousa, quer dizer, ela só sai quando o Presidente da República faz um discurso duríssimo, enfim, e portanto todos nos lembramos disso. Portanto, a minha expectativa é que não haja, grandes mudanças no governo. A economia está boa e recomenda-se, está melhor do que aquilo que o próprio António Costa provavelmente previria, e portanto mesmo o calendário agora é relativamente favorável na medida em que, agora vão ser mais umas semanas, temos o debate do Estado da Nação, ele vai trazer algo, vai puxar de alguns trunços económicos, e depois entramos de férias todos, e ele próprio, enfim, e a não ser que haja, enfim, algum verão um bocadinho mais difícil, com incêndios complicados, as coisas vão acalmar completamente e a minha expectativa, quer dizer, a não ser que o Governo esteja realmente num caos tal que eu não rejeito essa hipótese, mas a minha expectativa é que António Costa regresse em setembro revigorado das férias e deste ano político que foi diabólico e no qual ele deu muitos tiros nos pés, ele e o Partido Socialista, mas a minha expectativa é que António Costa utilize o verão agora para acalmar tudo e para, no fundo, em setembro retomar a iniciativa política e num ano que será politicamente
culminará com as eleições europeias e, portanto, e aí eventualmente poderá surgir uma remodelação, porque serão umas eleições não só a meio do ciclo eleitoral desta maioria, não é? Mas ao mesmo tempo, enfim, depende, não se sabe, não fazemos ideia como é que vai estar a questão económica na altura. Agora, sobre Galamba mais especificamente, eu acho que se não soubermos nada de muito, quer dizer, nada de, não sei que haja assim uma arma fumegante, digamos assim, para usar aqui um anglicismo, Galamba fica, quer dizer, na minha opinião está completamente diminuído, e acho que depois do que se passou com o Presidente da República, aliás, vimos no 10 de junho, foi apupado pelos populares, de forma aparentemente, enfim, de forma aparentemente espontânea, mas quer dizer, mas é um ministro diminuído, mas acho que não vai sair, é a minha opinião. Alguém tem uma perspectiva diferente sobre o que pode vir a acontecer? Não? Eu tenho. Diz, não falaste muito. Eu tenho, Vanessa. Diz. Eu discordo do Jorge em muitas coisas que ele disse. Eu acho que não ficou tudo na mesma. Não, em política as coisas não ficam na mesma. Não ficou tudo na mesma, e vou dizer 2 ou 3 coisas que mudaram. A primeira é Galamba é um problema real no governo. Portanto, não sabemos quanto tempo ficará muito tempo. Eu acho que Costa é que decide os cenários, se o quiser admitir é que vai decidir quando é que há de ser, mas tem um problema no governo. E Galamba não era um problema antes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e agora é um problema sério. Portanto, um ministro que ainda por cima tem um dossiê muito importante, que é o dossiê da TAP, além de outros, não é um ministro qualquer, é um problema sério para o Primeiro-Ministro. E isto foi uma mudança e resultado desta Comissão de Inquérito. A segunda coisa que mudou, as relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro mudaram. E não vão voltar a ser o que eram. Ninguém sabe qual é o grau de conflitualidade entre os dois. Eu acho que vai haver uns dias melhores, outros dias piores, mas mudaram. E houve uma mudança qualitativa da relação entre os dois, e isso é um fator político importante. E também é uma consequência de tudo o que se passou à volta da Comissão de Inquérito e à volta da TAP. Em terceiro lugar, eu acho que se está a intensificar a luta pela sucessão de António Costa. Como se viu, aliás, ontem e hoje, quando Medina diz claramente que a indemnização a Alexandre Reis é ilegal, está a atacar Pedro Nuno Santos. Ninguém tenha qualquer dúvida sobre isso. Medina também foi hoje à Comissão de Inquérito para atacar Pedro Nuno Santos. Portanto, a luta pela liderança do PS está a intensificar. E porquê? Porque os dirigentes do PS estão absolutamente convencidos que se António Costa tiver a oportunidade de ir para Bruxelas em junho do próximo ano, irá. Ainda hoje, Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, numa entrevista ao Observador, e teceu rasgados elogios a António Costa. Agora, há pouco nas notícias, a meio do nosso programa, falou-se da ida de Costa ver o final da Liga Europa ao lado de Orbán. Aliás, é um mistério. Fazia sentido Costa ir ver uma final europeia se houvesse uma equipa portuguesa. Não havia nenhuma equipa portuguesa. Vamos relembrar, a final foi entre o Roma de Itália e Sevilha de Espanha. E Costa estava sentado ao lado de Orbán. Quer dizer, é fácil de explicar. Costa está a fazer campanha para a presença do Conselho Europeu. E se há uma coisa que ele sabe é que Orbán será Primeiro-Ministro da Hungria quando o Conselho Europeu escolher o Presidente do Conselho Europeu. Por isso ele foi fazer campanha. E porquê é que Costa precisa mais de Orbán? É que Costa está a ficar preocupado com uma coisa. É que as últimas eleições na Europa estão a dar a vitória aos partidos do PPE. Ganharam na Suécia, Primeiro-Ministro do PPE, era um social-democrata. Finlândia, Primeiro-Ministro agora é PPE, era um social-democrata. E Espanha, possivelmente, vai deixar de haver um Primeiro-Ministro socialista e pode passar a haver um Primeiro-Ministro do PPE. Na Grécia, voltou a ganhar o Primeiro-Ministro do PPE. Portanto, neste momento, o Conselho Europeu já tem outra vez o maior número de Primeiros-Ministros vem do PPE. Isto é uma ameaça às ambições de Costa. Portanto, Costa precisa de unir todos os primeiros-ministros que não são do PPE à volta da sua candidatura. E há uma coisa que ele sabe. O Orbán vai fazer tudo para impedir que seja um primeiro-ministro do PPE a presidente do Conselho Europeu. Porque, como se lembram, o Orbán foi expulso do PPE e está em luta com o PPE. Mais uma vez, Costa mostra que não é nada esquisito em questões de geringonças.
Faz geringonças com uns em Portugal e na Europa faz geringonças com outros, desde que consiga alcançar os seus objetivos, que é sempre estar no poder, estar no poder, estar no poder. Bom, isso é o objetivo, o objetivo de qualquer político, não é? Ou seja, mas eu agora estou a falar, Susana, eu sei, mas eu agora estou a falar de António Costa. Mas isso não caracteriza António Costa. Quando falamos de outros... não, mas o que eu vou guardar, deixa-me só dizer uma coisa. João, temos de guardar. Deixa-me só terminar. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu gosto muito da Susana, mas temos de guardar este som dela para quando o PSD fizer uma coligação com o Chega e depois nós dizemos, bem, isto é o objetivo de qualquer político. E portanto. É um bom ponto, Jorge, que nós nunca não iremos esquecer. E pelo andar da carruagem nem sabemos bem quem é que vai fazer coligação com quem. Mas recentrando, só um ponto muito importante. E obviamente que estas viagens de Costa pela Europa e o que ele está a fazer na campanha para ir para Bruxelas não passam despercebidos aos potenciais candidatos à liderança do PS e a quem quer suceder a Costa. E, portanto, no cenário deles está a grande hipótese de haver uma eleição para a liderança do PS em 2024. E também isso foi claro nas intervenções de muitos destes candidatos à liderança do PS nesta comissão de inquérito. Portanto, eu acho que politicamente algumas coisas mudaram. Um ponto muito breve no fim é que é a minha profunda desilusão com o PSD. Eu não percebo o que é que o PSD anda a fazer, não consigo entender como é que não trabalham para ter alternativas de políticas públicas sérias ao governo do PS, e acho que o PSD está perdido, e já não sei, sinceramente, se há massa crítica suficiente no PSD para poder criar uma verdadeira alternativa ao PS. E isso é que me custa muito como um eleitor de centro-direita. Falta-nos aqui falar também de Marcelo Rebelo de Sousa, que vai ouvir os partidos políticos e convocar o Conselho de Estado. Já tínhamos dito isto aqui, mas daquilo que conhecemos do Presidente Luís Aguiar Conraria e desta novela política da TAP, podemos chegar ali àquela expressão quem ri por último ri melhor neste embate com António Costa? Pois não sei, quer dizer, isto é muito difícil, não sou conseguir prever. Eu estava a pensar há bocado, até o Jorge estava a prever que nunca o António Costa iria demitir Galamba. Quer dizer, o António Costa já nos surpreendeu tantas vezes que é muito temerário fazer previsões de sempre ou de nunca com António Costa. E em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa, a mesma coisa, quer dizer, ele já nos surpreendeu algumas vezes, não, é difícil de imaginar que carta é que ele tem na manga. Aquilo que eu penso, independentemente agora de ser Marcelo Rebelo de Sousa ou outro presidente, aquilo que eu penso é que tudo vai depender, admitir o governo ou não, portanto, ou criar mais dificuldades ao governo, tudo dependerá essencialmente do que vier a ser apurado relativamente ao SIS e à atuação do SIS. Neste momento a CPI está fechada, o PS tem maioria, portanto o relatório final vai sair da forma que o PS o quiser, portanto não é deste relatório final que se vai esperar o que quer que seja. Haver alguma coisa escaldante será da Procuradoria-Geral da República que foi chamada para avaliar se havia aqui um crime ou não e para investigar. Portanto, se daí não vier nada, não haverá grande margem para fazer grandes tropelias, penso eu, para o Presidente da República fazer grandes tropelias contra o Governo. E aqui queria salientar aquilo também que o Jorge já referiu. Quer dizer, a incerteza é enorme e as coisas podem, do ponto de vista económico, correr muito mal já no segundo semestre. Mas a verdade é que, neste momento, a economia portuguesa está a comportar de forma surpreendentemente boa. As previsões do Banco de Portugal que saíram hoje não só prevêem um crescimento de 2,8%, como já prevêem um excedente orçamental para o próximo ano. Isto dá uma enorme margem para o PS. Caso o Governo não caia rapidamente nos próximos meses, dá uma enorme margem ao Governo PS para fazer gestão eleitoral, basicamente. Portanto, manter-se lá em cima. E, portanto, acho que neste momento as sondagens são muito favoráveis ao PS. Quer dizer, tanto tempo de terminar o seu mandato, estar ainda ou empatado ou ligeiramente à frente do principal partido de oposição, quando, do ponto de vista económico, a economia parece estar a funcionar bem, acho que há aqui grande margem para a campanha eleitoral durante os próximos anos. Apesar de toda esta novela que nos tem
tem acompanhado nos últimos meses desta comissão de inquérito à TAP, e para o senhor ouvinte, que consequências é que deve ter esta comissão de inquérito? Para quem nos ouvir no Spotify pode responder ao questionário que vai ficar disponível na aplicação. Será que com o fim desta comissão de inquérito entraremos na chamada Silly Season, a julgar pelos últimos meses e por este mais de ano e meio de Fora do Baralho? Os nossos 4 ases têm algumas dúvidas. Eu também, Joker Vanessa Cruz, cá estaremos para baralhar e voltar a dar as cartas na próxima semana.